A paz do Senhor, igreja, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica, hoje com a lição de número 8, a justiça de Deus. E o nosso textuário diz: a justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão diante do teu rosto. Salmo 89, verso 14. Verdade aplicada: a justiça é um atributo de Deus, ela é para todos. Não há privilégios nem acepção de pessoas, porque Ele é imparcial. Nossos objetivos são 3. 1. Deixar claro que o Evangelho é a justiça de Deus revelada. 2. Mostrar características da justiça de Deus. 3. Explicar a aplicação da justiça de Deus. Nosso texto de referência está em Atos 17, verso 31 e Romanos capítulo 3, verso 21, 22, 23 e 26, que diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 26. Para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Nossa introdução diz que o Supremo Juiz tem suas leis, estatutos, mandamentos, juízos. Ele haverá de julgar a humanidade de acordo com as Escrituras, sem distinção ou acepção de pessoas, pois o Senhor é conhecido pela sua justiça. Salmo 9, verso 16. Tópico 1 diz: a justiça de Deus revelada. A justiça de Deus ela foi revelada já no Jardim do Éden. Nós vemos no capítulo 3 de Gênesis sobre o livre-arbítrio. Deus ele deixou claro que o ser humano não poderia comer daquela árvore que estava no meio do jardim. Mas eles foram ali enganados pela serpente e eles provaram, eles comeram, desobedecendo então uma ordem de Deus, uma ordem direta de Deus. E ali Deus já começa a mostrar a sua justiça. Então o homem, na sua desobediência, Deus ele poderia muito bem começar tudo novamente se ele quisesse, destruir o homem e a mulher e refazer. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, ele deixa o homem viver, e ali ele já impetra a sua justiça, né? E ele faz a justiça ali à serpente, que agora, a partir de agora, ele iria rastejar, ela iria ser pisada. A mulher, ele disse que agora teria dores, né? Para ter filhos, teria dores de parto. O homem teria que comer do suor do seu trabalho. Então nós já vemos ali que Deus ele já começa a impetrar a sua justiça. E por que Deus não resolve começar tudo novamente? Porque só é capaz de amar aquele também que é capaz de odiar. Então Deus ele não quer um ser humano sem racionalidade. Deus ele te fez racional para você poder escolher, decidir o que é bom e o que é ruim para você. Então Deus deixou para nós os estatutos e nos ensinou. Mas ele te dá também essa opção de você poder ter o seu livre-arbítrio. Mas não se esqueça que a Bíblia ela é muito enfática em dizer que todos nós prestaremos contas a Deus no dia do juízo. Então, desde o início, Deus disse ao homem: no dia que você desobedecer, certamente morrerás. E nós vimos isso, nós vimos que não foi uma morte imediatamente física, mas foi uma morte
espiritual. E também pode acontecer do homem vir a morrer eternamente. Por conta da grande misericórdia de Deus, Ele nos enviou Jesus Cristo. E nós podemos então agora recorrer, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas através do nome de Jesus Cristo, da fé, crer em Cristo Jesus, nós podemos então ser restaurados à comunhão com Deus. Então nós ainda não morremos fisicamente, mas muitos já morreram espiritualmente. Por isso Paulo fala: examinai o homem a si mesmo. Então, quando você se examina e se arrepende dos atos errôneos e confessa, não é? Isso não vai te livrar de sofrer as consequências do pecado, mas isso vai te livrar da morte eterna. Então, irmãos, nós devemos nos agarrar a isso, nos aproximar de Deus verdadeiramente, pedir perdão pelos pecados, por mais que tenhamos que sofrer as consequências, mas confessar, pedir perdão para Deus, através de Jesus Cristo, pois Ele é que nos justifica, Ele é que nos dá a graça salvadora. E muitas pessoas, esperam que Deus volte logo para cumprir a sentença, mas Pedro vai nos dizer que Deus ele é longânimo e Ele não quer que nenhum se perca. Por isso, Ele tem retardado isso no pensamento humano nele. Mas a Bíblia diz que Deus ele não retarda. Na 2 de Pedro, no capítulo 3 e verso 9, vai dizer que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco ou para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o Evangelho de Cristo, ele é, com certeza, a justiça de Deus revelada. E Deus, ele não pode ser injusto com ninguém. Ele opera a plenitude absoluta e integral da justiça. A justiça é um atributo que reflete a integridade moral de Deus. Vamos lá no nosso tópico 2, características da justiça de Deus.